Olá meus irmãos, graça e paz, shalom a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu tenho uma palavra abençoada, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E meus amados, o texto que eu vou ler aqui é em Efésios, capítulo 2. É um estudo que eu quero fazer. Esse estudo vai falar sobre a graça, sobre a lei de Deus, sobre o amor de Deus. E vamos meditar nessa palavra, Efésios 2, a partir do verso 1. Vai dizer assim, meus irmãos: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o principado das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos ficou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitos criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para o que andasse nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo ereis gentio na carne, chamado incircunciso, pelo que na carne se chama circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consiste em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo em paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz vos que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas e de Jesus Cristo, e a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amados, eu passei um tempinho meditando nesse texto, meditei ele pela madrugada e hoje comecei a meditar nele também. Veja, amados, Paulo ele vai começar a falar o quê? E vós ficou estando vós mortos em ofensa, em pecado. Então, amados, ele vai falar que nós estávamos mortos, que em ofensa e em pecado, longe de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Uma coisa que me chama mais atenção no verso 3, que ele vai dizer assim: entre os quais todos nós também antes andávamos
desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Veja, amados, ele fala do pecado. Ele fala que nós estávamos o quê? Todo em ofensa. A ofensa é o pecado. Então, ele fala relacionado à nossa condição, a condição do homem, que era o pecado. E continuando aqui no 4, vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça é salvo. Veja, amados, o que ele diz aqui? Que nos vivificou pela sua grande misericórdia. Deus, infinita misericórdia. Ele fala: estando nós ainda mortos, mas ele nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Amados, o pecado, houve uma separação muito grande de Deus com o homem, porque Deus é santo, Deus é perfeito e justo, e o pecado nos separou de Deus, porque o homem se tornou pecaminoso, o homem se tornou o quê? Desobediente. E a Bíblia fala aqui, amado, nas Escrituras, nós éramos filhos por natureza, filhos da ira de Deus. Ele fala dessa forma: por natureza, filhos da ira. Então, amado, éramos, ele fala natureza. Natureza, quer dizer, é a nossa natureza de pecado. Éramos filhos da ira. A ira de Deus estava sobre nós, amados. Estavam em trevas, longe de Deus, longe da luz. E ele continua dizendo assim, no 6, e ele fala, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele está falando aqui de bênçãos. Ele está falando de dons distribuídos na vida do crente em Jesus, em Yeshua, relacionada aos dons, relacionada às autoridades espirituais celestiais. Nos deu essa dádiva de ser participante das coisas celestiais. Amados, e no verso 7 ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. As que abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Benignidade, seu bem. Tremendo, sua benignidade. Ele nos trouxe isso. E ele fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amados, por meio da fé. A graça é por meio da fé. Somos salvos. Por isso que Jesus fala: você crê? Devemos crer. Devemos crer que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, trazendo o quê? A salvação dentro de nós. Então, pela fé, ele continua: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas essa questão de obras, está falando de obras humanas, de obra dos homens, de esforço humano. Ele continua: porque somos feituras, criados em Cristo para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Quais são as boas obras, amados, que ele fala?
Somos feituras, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras, amado, é os seus mandamentos, é praticar justiça, em obediência, em amor a Ele. Essas são as obras de Deus. Quando você pratica os seus mandamentos, você está praticando as boas obras, porque o mandamento do Senhor é bom, é agradável. O mandamento do Eterno é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas os seus mandamentos são perfeitos. Traz justiça e traz paz. E no verso 11 ele vai dizer: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentil na carne, chamado e circunciso pelo que na carne se chamava circuncisão feita pelas mãos dos homens. Veja, ele fala: portanto, lembrai-vos que vós no tempo eras gentil. Quando ele fala gentil, era outro povo, era povo não pertencente a Deus. Gentil na carne, ele completa na carne. E chamado e circunciso pelo que na carne chamar circuncisão feita por mãos humanas. Ele fala aí chamado e circunciso porque a circuncisão era uma aliança e um sinal, né, de Deus com homens, que o homem fez uma aliança com ele. Essa circuncisão era um pacto que o homem fazia com Deus, um pacto de intimidade de Deus com o homem. E a circuncisão representava aquele homem era pertencente a Deus, que o homem pertencia a Deus, que aquela nação pertencia a Deus por causa desse pacto. Porque esse pacto revelava a promessa de Deus também. A gente vê lá em Abraão, Deus fez o pacto com Abraão, mas Abraão circuncidou, provando aquele pacto. Ele fez esse pacto. E todos os filhos de Israel tinham que fazer a circuncisão para comprovar a promessa de Deus na vida deles. Então, essa promessa. E o gentio, ele não tinha esse pacto com o Eterno. Porque, como diz a própria Escritura, eles eram longe, separados de Deus. Eles andavam no curso dos espíritos do ar, da potestade do ar. Ele fala. Mas você tem que entender uma coisa, amados. Mesmo na circuncisão, mesmo que o povo de Israel era circuncidado, mas se ele não estivesse diante do Eterno, obedecendo e andando na sua presença, era o mesmo juízo, a mesma ira que estava sobre os povos, estava sobre eles também. Porque eles não se achegaram a Deus. Como é que se achega a Deus? Obedecendo e prestando um culto agradável a Ele, demonstrando que Ele é o único Deus e não há outro além dele. E continuando, irmãos, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja, amado, que naquele tempo estava sem Cristo, veja, e separado da comunidade de Israel. Separado do quê? Separado de Israel. Separado do quê? Separado da oliveira. Mas era por natureza. Além de ser filhos da ira, eram separados da comunidade de Israel. Nós não tinha as promessas de Deus que estava sobre Israel. Nós estava longe. Ele fala que estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança. Longe. Nós não tínhamos as promessas que Israel tinha. Nós não tínhamos Cristo. A própria palavra fala, o próprio Yeshua diz, o próprio Cristo diz, fala assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu.
Mas, amados, isso aconteceu para que o gentio alcançasse a salvação também. E continuando. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Veja, amados, estavam distantes, mas pelo sangue de Cristo, Ele nos trouxe para perto dele, através do sangue. Os judeus tinham a circuncisão, nós éramos incircuncisos, nós não tínhamos a circuncisão na carne. Então o que Cristo fez? Pelo sangue dele, nos tornou o quê? Para perto de Israel. Se achegar de Israel, se tornando um povo também, junto com Israel. Ele vai concluir em quê? No que eu falei agora. Mas, verso 14. Porque ele é a nossa paz, aquele de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Veja, mas era um povo, era separado, era o povo de Israel e o gentio. Então, através de Cristo, fez um povo só. Ele fala aqui. E fez e derribando a parede de separação que estava no meio. Existia uma parede de separação. Os gentios, eles não podiam se achegar, porque os costumes deles é diferente dos costumes de Israel. Eles adoravam outros deuses. Israel adorava um único Deus. Então, os costumes eram totalmente diferentes. O gentio não tinha como se achegar à comunidade de Israel. Mesmo se ele quisesse circuncidar, mesmo assim, eles não iam conseguir se aproximar de Israel por causa de quê? Por causa dos seus pecados. Porque os mandamentos, eles não conseguiam guardar por causa dos seus costumes. O gentio nunca deixaria os seus costumes para poder chegar aos costumes de Israel, que era as leis que regiam o templo, regia o sacerdote, as leis que traziam justiça. Então eles não iam conseguir se achegar a Israel, porque existia essa separação, porque a aliança da circuncisão era para Israel, as promessas eram para Israel, não para o gentio. As promessas que foi dada ao povo de Israel através de Abraão, Isaac e Jacó. Existia uma separação, o povo de Israel e o gentio. E quando a gente lê aqui no texto, esse muro foi derrubado. O gentio não precisa se circuncidar para se chegar a Deus. Precisa o quê? Se converter a Cristo pela fé, para receber a graça de Deus, o favor não merecido, para poder ser salvo e aí guardar os mandamentos de Deus, obedecer ao Eterno. E no verso 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consiste em ordenança para criar em si mesmo os dois em um novo homem, fazendo em a paz. Amados, em outras linguagens, em outras traduções, fala aqui de anulou. Aqui na nossa tradução está assim: desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos. Veja, alguns vão ver lá que está dizendo anulou. Deus nunca anulou a sua lei. Cristo nunca anulou a lei. O que ele fez? Quando fala assim, na sua carne desfez a inimizade. O que é inimizade? Pecado. A inimizade é o pecado. É a inimizade de Deus com o homem. É a ofensa. Quando o homem peca, o homem ofende a Deus. É a ofensa do homem diante de Deus.
E ele diz assim: isto é a lei dos mandamentos, que consiste em ordenança para criar em si mesmo dos dois um só novo homem feito em paz. Então, a lei em ordenança está falando aqui de quê? Tirou dali daqui que era dos costumes, né? Que as leis de ordenança, não é os mandamentos, é a lei em ordenança, que é relacionado às leis, que são chamados de costumes, que é o próprio Jesus fala, né? Que era comparado também como mandamento, como leis. E essa inimizade que ele fala também é relacionado que é o pecado. E as leis em ordenância eram aqueles costumes que Israel tinha, né? Que são preceitos que regia a nação de Israel. Vou dar um exemplo mais. O exemplo da lavar as mãos, né? Era colocado como lei, tinha que lavar as mãos antes de comer. E os demais costumes que tinham, que era colocado como lei, em ordenanças, que era em ordens, né? Para você não fazer isso, para você não fazer aquilo, né? Isso era bom, para poder dar um direcionamento ao homem, para ele poder viver. Além dos 10 mandamentos, que são os principais. Mas tinha essas ordenanças, né? Então, amados, são as ordenanças. E continuando aqui, ele fala assim: em si mesmo, dos dois em um novo homem, fazendo em paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Ó, matando. Por isso que fala que Jesus levou nossos pecados. Ele morreu levando nossos pecados. Ele matou. Está falando aqui que ele matou, né, o velho homem. Quando o nosso pecado foi levado com Jesus, ele matou o velho homem. Nós matamos o velho homem quando recebemos Jesus e nascemos de novo. E ele continua: e vindo ele, evangelizou a paz e vos que estavam longe e aos que estavam perto. Quem são os que estavam longe e os que estavam perto? Vou dar até um exemplo aqui, amados. Veja, na época que Jesus estava em Israel, chegou um centurião pedindo para ele curar o seu servo, que era como um filho para ele, reconhecendo a autoridade dele, que ele tinha autoridade. E o que acontece? Né? Jesus fala que a fé dele tinha salvado o servo dele. Ele ainda fala: em tamanho Israel nunca vi tamanha fé, né? Ele ainda fala: virá gente do Oriente e do Ocidente se sentaram à mesa com Abraão. Amados, ele está falando do centurião. Esses eram gentios que estavam longe. E o povo de Israel, o povo que eram circuncidados, esses que estavam perto. Então alcançou também os que estavam longe, que era o gentio, que se tornou um povo também, fazendo parte da família de Israel, que é a família de Deus, que a Escritura aqui fala. E continuando aqui no verso 18: porque ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro e nem forasteiro, mas concidadão dos santos, da família de Deus. Veja o que eu falei agorinha. Ele fala: nós já temos acesso ao Pai agora. O que era gentil não é mais, faz parte da família. Agora tem acesso ao Pai, tanto aqueles que eram gentios quanto os judeus, pelo mesmo Espírito. E assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos, da família de Deus. Mas concidadão dos santos, fazendo parte da família de Deus. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas e de Jesus Cristo.
e a principal pedra da esquina. Edificado, viu? Nos fundamentos, amados, dos apóstolos e dos profetas. Fomos edificados nesse mesmo fundamento. Cristo, ele é o fundamento. Porque a finalidade da lei é Cristo. Ele comparado com uma pedra. Nós também somos pedras. Ele vai dizer assim: no qual todo edificado, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor. Todo edificado, bem ajustado. Amados, veja o que Jesus falou naquele tempo. Ele falou assim, que Pedro era a pedra que edificaria a igreja dele. Que seria uma das pedras que edificaria a igreja dele. Uma das pedras. Nós somos pedras. Ele é a pedra angular, a principal. Cristo. Mas nós somos pedras de edificação da igreja dele. De edificação não só a igreja, mas Jerusalém. São umas pedras preciosas para a construção do seu templo, da igreja. Pedras vivas, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Pronto, aqui ele fala, edificado para a morada. Amados, esse texto aqui, Paulo está resumindo muita coisa. Ele está trazendo aqui muitas coisas, mas em resumida. Ele está falando o quê? Sobre a salvação. Sobre o propósito da salvação do homem. Aquele que não era judeu, não fazia parte de nenhuma tribo de Israel. Não tinha a lei. Não tinha os profetas. Mas através da promessa, né, a Abraão, veja que, se a gente for pegar o texto de Abraão, a gente vai ver ali, existia uma promessa a Abraão. Antes da circuncisão. Existia também a mesma promessa na circuncisão. A gente tem que analisar um ponto bem interessante, amados. Que ele falou que ia multiplicar a sua descendência como a areia do céu, ou como a areia da terra e como as estrelas do céu. Veja, amados. Terra e céu. Estrelas significa celeste e areia significa terra, barro. Terra e céu. O que ele está dizendo? Que aqueles que estavam que eram terreno e estavam na carne, né? Aqueles que ainda estavam debaixo da ira de Deus, né? Que não era por descendência, filho de Abraão, que eles seriam alcançados também, para completar a promessa que Deus fez a Abraão. Então eles iam ser alcançados ainda, para completar essa promessa. Numerosos e numerosos ia ser a sua descendência. Então, amados, essa promessa se cumpriu em nós, através de Cristo. Agora nós somos que? Filhos de Abraão, descendentes de Abraão, mas através de Cristo. Não através da circuncisão nem do sangue, mas através do sangue, mas do sangue mais precioso, que é o sangue de Cristo. Então é isso, meus queridos. Essa é a mensagem que eu queria trazer. Que o Eterno venha abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Esteja um dia abençoado, uma noite abençoada, uma semana abençoada. Fique na paz, fique na shalom de Deus.